Fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias e tudo sobre São Paulo e Boston River se enfrentam a estreia do Tricolor na Copa Sul-Americana. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem vídeo aqui todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito de São Paulo, vai falar muito da estreia do nosso querido Tricolor na Copa Sul-Americana e deixa o seu palpite, o seu placar pro jogo de logo mais. Cresce tradicionais, deixa a inscrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tá lá acompanhando então o São Paulo, hein, Berton? Atualiza aí pra gente o time do Roger Machado. Olha lá, ó. Um abraço para você, para quem está acompanhando esse Sport Center. A gente está aqui na concentração de São Paulo, né? O São Paulo chegou por aqui na segunda-feira à noite, né? Portanto, ontem à noite. Clima de muita tranquilidade, com um certo atraso, é verdade. No voo que era para sair às 3 da tarde de São Paulo, previsto, saiu depois das 4 horas. Então, a chegada aqui, a concentração atrasou um pouco, mas no clima de total tranquilidade. Sem alguns atletas que não puderam estar presentes, né? A gente pode falar até de alguns jogadores que sofreram desgaste ainda na partida contra o Cruzeiro, mas a gente pode começar falando, claro, da ausência mais polêmica, que é a do Arboleda, que não se apresentou sequer para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, causou estranheza nos bastidores do São Paulo. Vídeos do jogador apareceram no Equador e o São Paulo soltou uma nota oficial, né? Dizendo que está nos trâmites legais, cobrando uma explicação do Arboleda. Aliás, deu um prazo de 24 horas para que o Arboleda apresente pelo menos uma explicação. Tudo indica que há um ponto final aí nessa relação do Arboleda com o São Paulo, que é longa, né? De 9 anos, mas tudo indica que o zagueiro vai ser negociado efetivamente com algum outro clube. Outros jogadores não puderam estar aqui, como o zagueiro Sabino, o Luciano, pelo desgaste após a partida contra o Cruzeiro, e o Caleri, por uma pancada na cabeça. Pode mexer na estrutura do São Paulo, é verdade, né, com o Cauli mais centralizado. O Roger elogiou muito o Arthur e o Ferreirinha abertos, um pelo lado do campo, né, um pela esquerda e um pela direita, e o André Silva lá na frente, talvez na vaga do Caleri. Lá atrás, o Alan Franco está de volta. Depois de 2 partidas não relacionado, ele volta a ser relacionado pelo time do São Paulo, está à disposição do técnico Roger Machado. Esse é o São Paulo. Como eu falei, tem mais tranquilidade aqui na concentração, enfrenta logo mais o Boston River, estreia na Copa Sul-Americana no Estádio Centenário, de um adversário que não tem muita tradição, né? É o 13º colocado hoje no Campeonato Uruguai, participa da Sul-Americana porque no passado foi o 4º colocado. Já participou de uma Libertadores, mas sequer chegou à fase de grupos. E na Sul-Americana, a única que disputou, caiu na primeira fase. Está na sua segunda Copa Sul-Americana. Vamos ver se pode colocar algum risco para o São Paulo. A ideia do São Paulo é começar pontuando nessa Copa Sul-Americana. Justamente por isso, a tendência é o Roger colocar um time até mesclado, mas não um time totalmente reserva, um time misto, bem reforçado, para começar pontuando nessa Copa Sul-Americana, é o que nós vamos acompanhar ao longo do dia, e claro, trazer informações ao longo da programação da ESPN. Tom, um abraço, até mais. Valeu, até São Paulo que faz um bom início de Campeonato Brasileiro. Agora é o momento. Tá lá acompanhando então o São Paulo, hein, Berton? Atualiza aí pra gente o time do Roger Machado. Olha lá, ó. Um abraço para você, para quem está acompanhando esse Sport Center. A gente está aqui na concentração de São Paulo, né? O São Paulo chegou por aqui na segunda-feira à noite, né? Portanto, ontem à noite. Clima de muita tranquilidade, com um certo atraso, é verdade. No voo que era para sair às 3 da tarde de São Paulo, previsto, saiu depois das 4 horas. Então, a chegada aqui, a concentração atrasou um pouco, mas no clima de total tranquilidade. Sem alguns atletas que não puderam estar presentes, né? A gente pode falar até de alguns jogadores que sofreram desgaste ainda na partida contra o Cruzeiro, mas a gente pode começar falando, claro, da ausência mais polêmica, que é a do Arboleda, que não se apresentou sequer para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, causou estranheza nos bastidores do São Paulo. Vídeos do jogador apareceram no Equador e o São Paulo soltou uma nota oficial, né? Dizendo que está nos trâmites legais, cobrando uma explicação do Arboleda. Aliás, deu um prazo de 24 horas para que o Arboleda apresente pelo menos uma explicação. Tudo indica que há um ponto final aí nessa relação do Arboleda com o São Paulo, que é longa, né? De 9 anos, mas tudo indica que o zagueiro vai ser negociado efetivamente com algum outro clube. Outros jogadores não puderam estar aqui, como o zagueiro Sabino, o Luciano, pelo desgaste após a partida contra o Cruzeiro, e o Caleri, por uma pancada na cabeça. Pode mexer na estrutura do São Paulo, é verdade, né, com o Cauli mais centralizado. O Roger elogiou muito o Arthur e o Ferreirinha abertos, um pelo lado do campo, né, um pela esquerda e um pela direita, e o André Silva lá na frente, talvez na vaga do Caleri. Lá atrás, o Alan Franco está de volta. Depois de 2 partidas não relacionado, ele volta a ser relacionado pelo time do São Paulo, está à disposição do técnico Roger Machado. Esse é o São Paulo,
como eu falei, tem mais tranquilidade aqui na concentração, enfrenta logo mais o Boston River, estreia na Copa Sul-Americana no Estádio Centenário, de um adversário que não tem muita tradição, né? É o 13º colocado hoje no Campeonato Uruguai, participa da Sul-Americana porque no passado foi o 4º colocado. Já participou de uma Libertadores, mas sequer chegou à fase de grupos. E na Sul-Americana, a única que disputou, caiu na primeira fase. Está na sua segunda Copa Sul-Americana. Vamos ver se pode colocar algum risco para o São Paulo. A ideia do São Paulo é começar pontuando nessa Copa Sul-Americana. Justamente por isso, a tendência é o Roger colocar um time até mesclado, mas não um time totalmente reserva, um time misto, bem reforçado para começar pontuando nessa Copa Sul-Americana, é o que nós vamos acompanhar ao longo do dia e, claro, trazer informações ao longo da programação da ESPN. Tom, um abraço, até mais. Valeu, até. São Paulo que faz um bom início de Campeonato Brasileiro. Agora é o momento. Já vai perdoando a voz, estamos meio gripados no momento, mas o que importa é o tricolor. São Paulo que estrear na Copa Sul-Americana, e eu já disse aqui várias vezes, para mim o São Paulo tem um time de Libertadores jogando a Copa Sul-Americana, então se o São Paulo tiver um pouco de carinho, pode sair campeão. Lá no início do ano eu disse que as chances de título do São Paulo eram a Copa Sul-Americana e o Paulista. O São Paulo já deixou o Paulista escapar, tá surpreendendo no Campeonato Brasileiro, e aí eu já disse aqui sobre como eu acho que o São Paulo deve pleitear ou agir a questão do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Boston River, cara, lá vai ter pouquíssimos torcedores. O Boston River não é um time que anda muito bem das pernas no campeonato. Então, se o São Paulo mandar um time misto, o São Paulo tem totais condições de fazer um jogo lá muito mais ou menos e vencer por 2-0 tranquilamente. Não é um time que vai dar muito trabalho para o São Paulo. E o São Paulo, ao contrário do que se faz no campeonato, na Libertadores, onde você poupa no Brasileiro para jogar Libertadores, você pode poupar na Sul-Americana para jogar no Brasileiro. Essa, para mim, é a principal vantagem do São Paulo. Porque, eu já disse aqui, o que vai determinar se o São Paulo vai poder focar no Campeonato Brasileiro vai ser a parada para a Copa do Mundo. Se o São Paulo chegar na parada da Copa do Mundo, 2, 3, 5 pontos, 7 pontos que seja, do líder, o São Paulo pode sim sonhar, pensar em, a gente tá aqui muito próximo do líder, toda a segunda parte da temporada, a gente pode abrir mão de uma das Copas, e aqui, talvez muitos não concordem comigo, mas se a Copa mais acessível é a Copa Sul-Americana, você pode abrir mão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil paga muito, mas é muito mais difícil você chegar na final da Copa do Brasil, chegar na semifinal da Copa do Brasil, que paga muito, do que você ser campeão da Copa Sul-Americana. Vai te pagar em dólar, a Copa Sul-Americana é um título, sim, é um título, uma chance de título. São Paulo já vem aí há alguns anos sem vencer nada. Então, e lógico, você focando a Copa Sul-Americana, onde a chance de título é maior, e a Copa Sul-Americana só vai te fazer forçar nas fases finais, quartas de finais pra frente, que ela vai te exigir mais, você vai poder focar no Brasileiro, porque o Palmeiras vai estar focado na Copa do Brasil, o Palmeiras vai estar focado no Brasileiro e o Palmeiras vai estar focado na Libertadores. O Palmeiras vai ter 3 frentes, mais cedo ou mais tarde o Palmeiras vai derrapar, mais cedo ou mais tarde o Palmeiras vai oscilar no Campeonato Brasileiro. E se você chegar na Copa do Mundo, na parada da Copa do Mundo, próximo, você chegando próximo ali, 3, 5 pontos que seja, você pode aproveitar esse momento de instabilidade do Palmeiras para, quem sabe, brigar de fato pelo título do Campeonato Brasileiro. Porque hoje o São Paulo tá surpreendendo. Hoje o São Paulo tá fazendo mais do que se espera dele no Campeonato Brasileiro, estando ali em segundo colocado. São Paulo veio pontuando, o Crespo pontuou muito, o Roger passou pelo momento de estabilidade, agora o São Paulo pontuou de novo, o Flamengo, outras equipes não começaram muito bem, então o São Paulo está se aproveitando desse momento. Se o São Paulo conseguir se manter ali, cara, o São Paulo ainda joga contra o Vitória agora, o São Paulo ainda pega Remo, o São Paulo ainda pega Atlético Paranaense, o São Paulo pega equipes que estão em momentos piores, onde o São Paulo vai, ou pelo menos na lógica, pode pontuar mais facilmente. Fazendo isso,
São Paulo vai se manter no topo do Campeonato Brasileiro e saber manejar Brasileiro e Copa Sul-Americana é, para mim, o principal desafio do São Paulo. Sobre o jogo de hoje, um time mistão já resolve. Você pode... Eu até acho que o São Paulo deveria dar oportunidades pro Coronel, que a gente ainda não viu ele jogando. Coloca o Coronel para jogar, coloca o Cedric ou o Mike, coloca o Enzo, o Alan Franco para dar... que não vinha jogando. Você coloca Alan Franco e Tolói, o Dória... talvez até o Dória, porque eu não vejo o Dória com o nível de Campeonato Brasileiro. Não vejo o Dória com nível técnico de Campeonato Brasileiro. Coloca o Danielzinho, coloca o Pablo Maia, Cauli, pode colocar um dos meninos, o Luca, para jogar na ponta. Pode ser o Ferreirinha na outra ponta e o André Silva. Você tem um time que tranquilamente é capaz de vencer o Boston River lá. Não vejo o São Paulo tendo dificuldades de vencer o Boston, voltando com 3 pontos e já pensando no sábado, no Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, pega o Vitória no Barradão. Enfim, deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!